Bom dia, irmãos, graça e paz. Os irmãos estão bem? Todo mundo bem? Uma semana eu acho que o Thiago Coppi fez uma pergunta no começo, não sei quem estava aqui, mas como que foi a sua semana? Ou se você pudesse dar uma nota de 1 a 10, que nota você daria para a sua semana? Eu acredito que a gente está vivendo tempos difíceis, né? Tantas coisas acontecendo, tantas notícias para quem tem acompanhado, mas uma coisa é certa, o Senhor tem cuidado de cada um de nós, e a nossa oração é o que o Senhor também cuide dessas outras pessoas que estão passando por situações difíceis. Eu quero te fazer um convite para você abrir a sua Bíblia no livro de Atos. A gente vai ler Atos no capítulo 2. Atos 2. Acho que eu vou colocar mais de lado aqui. Atos capítulo 2, a gente vai ler do versículo 42 ao versículo 47. A palavra do Senhor diz o seguinte: todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os outros necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente. Reuniam-se nos lares para comer e partir o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Vamos orar, irmãos. Senhor, muito obrigado, ó Pai. Nós queremos te agradecer, ó Deus, pelas nossas vidas, ó Pai, agradecer porque o Senhor tem cuidado a cada um de nós, Senhor. Senhor, nós te pedimos, ó Deus, que nesse momento a sua palavra possa falar em nosso coração, ó Deus, e nós te pedimos que o seu Espírito Santo, ó Deus, possa iluminar as nossas mentes, ó Pai. É tudo o que nós pedimos e nós te agradecemos, em nome de Jesus que nós oramos hoje e sempre. Amém. A gente tem, dentro da igreja, a gente tem trabalhado uma série, e o nome dessa série é Relacionamento Discipuladores. E a gente tem visto nos últimos domingos como é importante o discipulado na igreja. Alguns anos atrás, eu estava estudando teologia, e aí no último ano da faculdade, a gente tem que fazer o TCC. Alguns gostam, outros não, mas eu acho que 95% das pessoas não gostam do TCC. E eu lembro que na época, quando eu comecei a pesquisar, ou eu iria iniciar a pesquisar, eu falei assim, puxa, eu preciso estudar algo que eu gosto. Porque se você vai fazer uma pesquisa, já é uma pesquisa extensa, se você pesquisar sobre coisas que você não gosta, não vai ser legal. E aí eu lembro que bem na época, lá em 2019, eu lembro que tinha muito essa história de transmissão de culto online, do culto que era transmitido, do culto gravado, e aí não tinha nenhuma pesquisa sobre isso. E aí eu falei, puxa, eu quero entender melhor isso, como que funciona essa transmissão de culto, é uma coisa boa, é uma coisa ruim? E aí eu comecei a pesquisar. Só que quando eu comecei a pesquisar, o primeiro ponto, transmissão de culto online. E aí a primeira coisa que me veio à mente foi culto. O que é culto? E aí eu falei, puxa, preciso fazer essa pesquisa. Eu vou olhar aqui dentro daquilo que a gente tem de pesquisa sobre o que seria o culto. Só que se a gente olhar a Bíblia toda e a gente pegar de Gênesis a Apocalipse para pesquisar de culto, sobre culto, são muitos livros. Então a gente precisa fazer o quê? A gente precisa fechar, delimitar. Aí eu falei, puxa, aqui para a gente faz sentido a gente pensar no Novo Testamento. Então, deixa eu olhar dentro do Novo Testamento. Só que, como a gente sabe, o Novo Testamento tem tem 27 livros no Novo Testamento. Aí eu falei, não vai dar para pegar todos. Então, vamos ver quais. E aí a gente chegou no livro de Atos, que é esse livro que a gente acabou de pesquisar. E aí eu me lembro que quando eu já comecei a pesquisar sobre esse culto, e aí dentro do livro de Atos, várias coisas já dá para a gente perceber ali. Primeira coisa, quando a gente olha o livro de Atos, do primeiro capítulo
até o último, muitas coisas ali acontecem, mas talvez a primeira e a principal de todas é de fato a descida do Espírito Santo. A gente pode ver o Espírito Santo ali, de fato, agindo na igreja primitiva, ou agindo nessa primeira igreja, e como acontecia ali durante todo o processo, o Espírito Santo dentro ali da igreja e, de fato, direcionando a igreja. E aí o segundo ponto também que a gente foi percebendo é como que essa igreja ela se comportava. Como que a igreja no Novo Testamento, e a gente sabe que a igreja no Novo Testamento tinha algumas no sentido que cada região tinha um grupo de crentes ali reunidos. Só que dentro do Evangelho de Atos, talvez um resumo, ou como a igreja se comportava, ela está muito nesse texto que a gente acabou de ler, de Atos 2, do versículo 42 ao versículo 47. Só que quando eu comecei a fazer essa pesquisa, eu me lembro que eu fiz várias perguntas do tipo, qual que é o objetivo do culto? Ou qual que é o objetivo da igreja? E é um negócio interessante porque, ao mesmo tempo que é algo simples, é algo também, de fato, um pouco como que a gente responde. E o primeiro ponto, e se a gente for pensar, todos nós, eu acredito que a gente de fato acredita que o nosso objetivo é ser como Jesus, é ser parecido com Jesus. Eu acho que cada um que está aqui nessa manhã, de fato, puxa, estou aqui porque eu quero ser cada vez mais parecido como Jesus. E a gente pode ver isso. Então, se a gente fosse perguntar, qual que é o alvo da igreja? Qual que é o objetivo? Ou talvez uma pergunta bem importante, por que você escolheu acordar cedo no domingo e você está aqui? E talvez essa resposta vai dizer muita coisa para a gente, ou dentro do nosso coração. E, de fato, o que Deus talvez espera da igreja? E eu me lembro também, conforme eu fui estudando sobre esse tema, eu fui percebendo como, de fato, Deus espera que no decorrer da nossa vida, a gente amadureça. Porque imagina você começar a sua carreira como um discípulo de Jesus e terminar da mesma forma. Não, a gente acredita que a gente quer cada dia mais amadurecer, a gente quer crescer. E se a gente fosse pensar, talvez, qual que é o alvo da igreja e qual o objetivo, e a gente sabe que a gente sairia com muitas respostas aqui, a gente pode pensar em algumas coisas, do tipo, formar discípulos maduros que também discipulam outros. E nos últimos domingos, o pastor ele tem falado também como é importante, dentro da nossa vida, a gente também discipular outras pessoas. Agora, se eu quero discipular uma pessoa, é muito importante talvez que eu tenha uma certa maturidade, que eu tenha uma certa caminhada e que eu consiga também discipular outras pessoas. Então, talvez, se a gente fosse colocar como objetivo da igreja, é formar discípulos maduros que também discipulam outros. E aí, tem um outro ponto também que a gente vai pensando. Se eu, como discípulo de Jesus, eu preciso discipular outras pessoas, onde vai ser o lugar onde eu vou fazer isso? Onde que eu vou aprender sobre Jesus, onde eu vou caminhar, qual que é o lugar? E a gente sabe que, de fato, no ambiente que a gente está, esse é um ambiente onde a gente pode aprender, onde a gente pode se relacionar, e a gente pode aprender cada vez mais palavras de Deus. Eu já falei algumas vezes aqui na igreja, mas quando eu fiz aquela pesquisa que eu falei no começo sobre transmissão de culto, o primeiro ponto que as pessoas perguntam, puxa, a pessoa que está do outro lado, ela está de fato cultuando a Deus? O que está acontecendo ali? E aí eu lembro que, conforme a gente vai aprendendo, eu mesmo acredito que quando a pessoa está ali do outro lado, de alguma forma é uma bênção para a pessoa, porque tem várias pessoas que às vezes não têm condição de ir fisicamente na igreja, porque estão enfermas, estão doentes. Tem uma irmã aqui da igreja, eu vou citar o nome dela, a Eli, ela sempre fala disso, né, que ela estava no outro lado do mundo e ela precisava assistir um culto em português que ela queria acompanhar e ela acompanhou ali da igreja. Então a coisa acaba sendo de fato bênção. Mas, conforme eu fui estudando e pesquisando sobre isso, eu percebi duas coisas. Existe a diferença de você, cada vez que você está na igreja, você somente assistir, ou você, de fato, participar. E a gente entende que o participar
é justamente o que a gente acabou de ler, e a gente vai reler daqui a pouquinho ali em Atos no capítulo 2. E quando a gente vai olhando o Novo Testamento, a gente pode ver até em Efésios, lá no capítulo 4, do versículo 13 a 15, que fala que até que todos chegamos à maturidade. Fala que o desejo do Senhor é que todos nós, cada vez mais, a gente possa ser discípulos de Jesus, discípulos que discipulam outras pessoas e discípulos maduros. Isso é uma coisa bem importante. E aí, quando a gente vai pensando sobre esse formato do culto, ou como que os discípulos, como que funciona, eu lembro que quando eu fiz essa pesquisa do culto e estava conversando com algumas pessoas, eu lembro que um dia eu estava no trabalho, e aí eu tinha que fazer uma apresentação falando sobre o que eu tinha pesquisado. E aí tinha um amigo meu, que ele não é de nenhuma igreja, e ele não sabia nem que existia transmissão de culto, não sabia que tinha essa questão, e ele falou para mim, puxa, eu falei para ele qual que era a pesquisa, ele não sabia como funcionava esse culto, mas como que funciona se a pessoa quiser dizimar? Ou se a pessoa quiser fazer tal coisa? Aí eu lembro que foi engraçado que uma outra pessoa do lado, puxa, a pessoa deposita. Só que o que eu achei muito interessante nessa fala é que às vezes algumas pessoas que quando não conhecem a igreja falam, mas qual que é o objetivo da igreja? E se a gente for pensar, o culto bíblico, ou quando a gente olha lá em Atos que a gente leu, é um culto bíblico, ele não entretém. O objetivo não é as pessoas, quando a gente está cada vez caminhando, aprendendo e sendo discípulos de dor, não é entretenimento. A gente sabe que a gente quer ser transformados, que a gente quer ser moldados de fato, né? E aí o ponto 2 aqui é, o culto bíblico, ele molda o caráter do discípulo. Quando a gente está dentro da igreja e quando a gente está dentro do culto, ou não somente dentro desse momento do culto, mas quando a gente está, puxa, depois desse momento a gente vai estar ali na EBD, vai ler da palavra de Deus. A gente sabe que a gente é moldado, o nosso caráter como discípulo de Jesus, cada vez mais a gente é moldado para ser parecidos com Jesus. E aí talvez um ponto dentro disso que a gente está falando do culto, o culto bíblico envia para a missão. E eu gosto disso muito. Porque eu lembro uma vez que eu fui numa igreja, eu achei tão bonito, eu entrei na igreja e aí no final quando eu saí, tinha ali uma placa, ide, vá porque agora você está indo para a missão, não é somente aqui dentro, e é ali fora. E aí, eu lembro que dentro da pesquisa também eu fui entendendo que, puxa, o culto ou esse ambiente que a gente está, de adoração a Deus, não é somente aos domingos, é todo momento. É de domingo a domingo. É quando a gente está na nossa casa, quando a gente está na nossa família, na escola, na faculdade. Em todos os momentos, a gente sabe que a gente cultua Deus com a nossa vida. E a gente sabe que a adoração verdadeira produz transformação visível. E isso também é muito complexo, porque às vezes a gente está num ambiente, mas a gente sabe que quando a gente vai sendo transformado, vai ficando visível. A gente vai percebendo cada vez mais. Eu vou citar aqui o meu amigo, que eu não posso deixar de citar, eu estou fazendo natação. E aí eu lembro que um amigo meu aqui, ele falou assim, puxa, quando você olha, no começo, eu estava nadando ruim. Agora passou um mês, continua ruim, mas está um pouquinho melhor. Porque, de fato, é exatamente isso. A gente, por mais que às vezes é de pouquinho em pouquinho, a gente sabe que essa transformação, ela é visível. É uma transformação onde a gente está nos outros ambientes, é visível, de fato, como que funciona. E, voltando àquilo que a gente leu em Atos, no capítulo 2, lá no versículo 42, a gente vê que a igreja ali naquele tempo aconteciam muitas coisas. E aí no versículo 42 fala assim, todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Se a gente fosse talvez separar em 4 pilares daquilo que a gente pode observar no texto, quais são esses pilares? O primeiro, o ensino vivo. Palavra que muda. A gente sabe que o ambiente da igreja, e se a gente é discípulo de Jesus, e a gente quer discipular outras pessoas, qual que vai ser a base disso tudo? Qual que vai ser a base para discipular uma outra pessoa? É a palavra de Deus.
E a gente vê isso já em Atos, no capítulo 2, no versículo 42, que é esse ensino vivo. A gente está aqui, mas a gente quer cada vez mais aprender, e aprender da palavra de Deus. É isso que a gente deseja. O segundo pilar que a gente pode observar aqui é essa comunhão real, relacionamentos intencionais. E a gente pode ver no livro de Atos, ou nessa igreja primitiva, como se tinha esse relacionamento, como as pessoas estavam ali em comunhão. E eu louvo a Deus porque eu acredito que a gente está num ambiente onde a gente tem essa oportunidade de ter comunhão com outras pessoas, seja no pequeno grupo ou em várias atividades que a gente tem aqui dentro da igreja. O terceiro pilar aqui, e o mais, talvez o central aqui, é Cristo no centro. A gente sabe que quando a gente está reunido, quando nós estamos juntos, quem tem que ser o centro de tudo é Jesus. E é esse partir do pão, que é o corpo de Cristo mesmo. A gente está ali realmente em Jesus, né? O quarto pilar aqui que a gente pode observar é a oração constante. E isso eu acho muito legal, porque essa oração constante é uma oração que a gente está o tempo todo orando. E não orando por nós mesmos, mas orando também por outras pessoas. Outras pessoas. A gente precisa entender que quando a gente está aqui, a gente está aprendendo a palavra de Deus, a gente quer ter de fato uma comunhão, a gente sabe que o centro de tudo é Jesus e essa oração constante. E a gente observa isso se a gente quer ser discípulos que multiplicam ou discípulos que discipulam outras pessoas. Isso é extremamente importante. Sem esses 4 pilares, não há maturidade real. Se a gente quer ser discípulo que discipula, a gente precisa desses pilares também. Carvão fora da brasa esfria. Discípulo longe da comunhão não cresce. E isso também é bem interessante. Porque quando nós estamos juntos, parece que a gente sempre tem muito mais vontade, energia de fazer as coisas. A gente quer estar junto, a gente quer se relacionar. Ou às vezes quando tem um irmão ali que está se afastando, está mais fraco na fé, chega alguém, puxa, estou sentindo a sua falta na igreja. É importante você estar aqui. E se a gente for ver essa ilustração, carvão fora da brasa esfria, é justamente isso. Se a gente deixa um carvão ali fora daqueles outros carvões, a gente sabe que vai, de fato, vai esfriar. E se a gente for observar aqui o texto, a gente pode aprender várias coisas. O versículo 43 fala assim: havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Então, dentro dessa igreja, a gente já pode observar que eles realmente temiam a Deus. Eles estavam ali juntos e muitas coisas aconteciam dentro daquele contexto, milagres e tudo mais, mas várias coisas aconteciam ali. No 44 fala: os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo que possuíam. E essa também é um texto bem interessante, porque nesse versículo 44 ele fala: os que criam se reuniam num só lugar. Ele não fala que os que se reuniam, cada um estava ali num ambiente diferente, no sentido que estavam sozinhos. Não, eles estavam em comunhão. E aí, se a gente pode ver uma verdade dentro desse texto, ninguém amadurece sozinho. A gente precisa de outras pessoas para que a gente possa enxergar o que está errado. Fala, puxa, isso daqui está errado, e às vezes a gente não percebe. E aí é o mesmo exemplo que eu estava dando da natação. Eu estou ali fazendo natação. O professor olha e fala, puxa, você está fazendo errado, você não está batendo o pé direito, está para fora da água, o que está acontecendo? A gente precisa de outras pessoas para a gente conseguir enxergar, às vezes, coisas que a gente não está enxergando. E ninguém amadurece sozinho, a gente precisa de outros irmãos para que nos ajude também nesse caminhar. Segundo, pequenos grupos, oração e partir do pão. Quando eu comecei a pesquisar dentro do livro de Atos, o culto, eu lembro que até hoje eu fico muito surpreso a quantidade de vezes que é citado a palavra ou a situação que eles tiverem de casa. Se você pegar a sua Bíblia, abrir em Atos e começar a folhear, vai anotando. Estavam reunidos num só lugar, em casas. Em muitos momentos eles estavam reunidos em casas. E eu gosto também dessa parte do partir do pão, porque eu lembro que quando eu comecei a pesquisar, esse partir do pão, a gente pode entender também de fato como Jesus
como pão, como o corpo, mas a gente também pode observar esse partir do pão como alimento literal mesmo, porque se a gente for observar há anos atrás, há milhares de anos atrás, a gente sabe que a estrutura das casas, quando eles se reuniam, era diferente de hoje. Porque a casa hoje, a gente coloca um ambiente, tem sala, quarto, cozinha e tudo mais. Só que no ambiente que eles tinham antigamente, não tinha uma casa com uma sala de estar enorme com várias pessoas. O maior ambiente que tinha numa casa, em tempos bíblicos, era a cozinha. E o que as pessoas fazem na cozinha? Elas comem. E de fato a igreja se reunia, eles estavam em comunhão e eles estavam realmente comendo juntos. Isso é uma coisa legal porque eles estavam se relacionando. Eles estavam ali juntos. E, inclusive, esse daqui é a parte teórica, a parte prática vai ser daqui a pouco com almoço aqui na igreja, tá, gente? Vai ter daqui a pouco, depois da EBD também, almoço aqui na igreja. E os pequenos grupos, ou como a gente entende aqui na igreja, o semear, são ambientes onde a gente pode, de fato, cada vez na semana se relacionar. Aqui na igreja a gente sempre fala, mas a gente tem pequenos grupos aqui na igreja e como faz falta, eu sempre estou ali toda sexta-feira, mas como faz falta quando você não participa? Você sente falta de estar ali com os irmãos, você sente falta de compartilhar os seus pedidos de oração e outras pessoas orarem ali por você. E a primeira verdade que a gente pode ver aqui é que os discípulos cresciam em comunidade. Discípulos crescem, dependentes consomem. E aí eu lembro que quando eu fiquei refletindo nessa frase, eu achei muito interessante. E talvez uma ilustração que eu vejo, e eu sou uma pessoa que estou muito ligado ao mundo corporativo, do trabalho, a gente vai observando como a gente vai crescendo dentro da empresa. A gente começa ali como júnior, depois a gente vai para pleno, sênior, e você vai crescendo e você vai de fato passando etapas. E cada etapa, de alguma forma, tem algum tipo de fato, você acaba sendo mais independente no sentido de você é mais proativo para fazer as coisas. Porque às vezes, quando eu sou discípulo de Jesus, mas eu dependo sempre de outras pessoas para eu fazer, tem alguma coisa estranha. Eu tenho que ir à igreja não porque toda hora alguém está insistindo para que eu vá. Eu vou porque eu entendo que é um ambiente onde eu vou ser transformado. É um ambiente onde eu vou ler a palavra de Deus e a palavra de Deus vai, de fato, me ajudar. No começo é bem importante a gente estar ali, puxa, senti só falta, tá aqui, mas a gente sabe que quando a gente vai amadurecendo, a gente vai entendendo a importância de como discípulos de Jesus, a gente está aqui nesse ambiente. Quando a gente lê o texto e a gente continua lendo aqui, a gente fala que no versículo 45, agora vai falar assim: vendiam propriedades e bens, e repartiam dinheiro com os necessitados, adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e partir o pão com grande alegria e generosidade. E a gente vê aqui esse ambiente do lar que a gente citou, mas a gente sabe que eles estavam nesse ambiente onde eles, de fato, eles estavam entendendo a importância. E aí a segunda verdade que a gente pode observar é: o culto gera maturidade e não dependência. Essa dependência aqui é nesse sentido de, puxa, eu sei que é um ambiente que eu sei que é importante para a minha vida. O culto verdadeiro liberta das dependências de líderes, no sentido disso que eu estou dizendo. Não é sempre eu preciso que alguém esteja ali falando, você tem que. Não, eu entendo que na maturidade, eu sei da importância do lugar que eu estou. Eu sei da importância que é estar nesse ambiente. Cria gente que serve, ora, prega e discipula. Irmãos, como é uma bênção servir dentro da igreja. Como é bom você estar num ambiente onde você pode servir a Deus, você pode estar ali dentro do ambiente. E sempre a gente sabe que cada vez, a gente sempre fala isso, né, que tem muitos lugares dentro da igreja que precisam de pessoas que sirvam, precisam de pessoas que estejam ali aprendendo e ao mesmo tempo servindo também, servindo ao próximo. Uma igreja discipuladora não cria dependentes, ela multiplica discípulos maduros e frutíferos. E se a gente quer ser discípulo de Jesus e discipular outras pessoas, a gente sabe dessa importância de a gente cada vez mais criar essa autonomia de aprender e de caminhar. Eu gosto de uma ilustração
é de um autor bem conhecido brasileiro, que ele trabalha muito sobre gerações. E ele fala assim: se eu tenho um filho pequeno, quanto que eu vou dando ou quanto de liberdade ou de autonomia eu vou dando para esse filho? Aí a gente tem que observar várias coisas. A gente tem que observar como que ele vai amadurecendo. Então, por exemplo, a gente não daria uma faca para um bebê ou uma criança de 2 anos. Não. A gente sabe que ele ainda não tem a coordenação motora, a gente sabe que ele pode se machucar e tudo mais. Mas na medida que ele vai crescendo, que ele vai amadurecendo, a gente vai falando, puxa, agora ele pode fazer isso. Agora ele pode fazer aquilo, agora ele pode usar tesoura. E a mesma coisa na nossa vida, parece que quanto mais a gente vai amadurecendo, o Senhor, de alguma forma, Ele vai nos abençoando e a gente vai, de fato, servindo com aquilo que o Senhor nos deu. Terceira verdade que a gente pode observar aqui, está nesse versículo 47 aqui do texto. Sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. E a gente sabe que o discípulo maduro, ele multiplica naturalmente. Quando a gente lê esse texto, a gente observa que aqueles discípulos, ou aquela igreja, cada dia mais o Senhor ia dando pessoas e aquela igreja de fato ia crescendo, Deus ia abençoando. Só que uma coisa, e talvez muito importante desse texto e aí desse versículo, é esse ponto aqui. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava. Não é pela força da igreja, ou não é pelo aquilo que eles faziam, mas era o Senhor que abençoava e que estava ali, de fato, ajudando cada dia mais. O Senhor acrescentava os salvos. Onde há maturidade, há frutos. A gente sabe que quanto mais a gente vai virando maduro, Deus vai abençoando, vai dando frutos. Discípulo que não multiplica, não amadureceu. E talvez esse seja um ponto bem importante, porque a gente quer ser discípulo de Jesus, a gente quer discipular outras pessoas, e de alguma forma a nossa oração é que a gente abra os nossos corações para que a gente também discipule outras pessoas, que a gente tenha esses pontos, né? Algumas aplicações práticas que a gente pode colocar no nosso dia a dia eu estou crescendo ou estou só ouvindo? Quando cada vez eu vou caminhando e eu estou ali nesse ambiente, eu estou crescendo, estou aprendendo, estou sendo transformado? Essa eu acho que é uma pergunta que eu sempre me faço. Estou crescendo ou estou só ouvindo? Quando estou ali naquele ambiente, eu estou crescendo, mesmo que de pouquinho em pouquinho, o que tem acontecido? E essa é uma pergunta que a resposta é individual. É só cada um vai poder olhar para si e vai falar, puxa, olha, eu estou crescendo, o que tem acontecido? Quem eu estou discipulando hoje? Quando eu olho nesse ambiente, dentro dos lugares que eu estou, quem é a pessoa que eu estou discipulando hoje? Ou quem é a pessoa ou as pessoas que eu poderia discipular? E às vezes a gente acha que é difícil encontrar alguém para discipular, para caminhar junto, mas não. Existem muitas pessoas com sede de ouvir a palavra de Deus, de aprender mais, e elas estão realmente precisando de pessoas que possam, de fato, discipular, cuidar. A minha casa é um espaço de discipulado? Quando você olha para o ambiente da sua casa, é esse ambiente onde você tem esse espaço de discipulado, onde você pode discipular essas outras pessoas? E a gente louva a Deus, porque dentro aqui da igreja a gente tem tantas pessoas e tantas casas sendo abertas para que a gente possa se encontrar juntos, que a gente possa se discipular. E eu sei que cada um que participa de pequeno grupo sabe como é bom, como é uma bênção estar ali nesse ambiente cada vez mais aprendendo. Quem vive só de domingo em domingo nunca amadurece. Eu acho que é um pouco daquilo que eu falei. Viver de domingo em domingo é diferente de viver de domingo a domingo. Não é somente no domingo ali, num período, mas são todos os dias. É quando a gente está sozinho no nosso quarto que a gente está ali cada vez mais, a gente está adorando a Deus também com tudo que a gente faz. Se a gente fosse concluir e aí colocar alguns pontos, a gente pode observar aqui várias coisas. Primeiro, Deus nos chama para uma igreja discipuladora e multiplicadora. E esse é o nosso sonho, que a gente possa amadurecer, crescer, que o Espírito Santo de Deus possa iluminar as nossas mentes, os nossos corações, mas que a gente possa discipular outros.
que a gente possa multiplicar, ou que a gente possa compartilhar aquilo que o Senhor tem dado para nós com outras pessoas também. Jesus não quer espectadores, quer discípulos. E isso é uma coisa que eu sempre falo, puxa, eu quero ser discípulo de Jesus. Eu quero compartilhar aquilo que o Senhor me dá. E o terceiro, a igreja de Atos não crescia por marketing, crescia porque os seus discípulos multiplicavam discípulos. E tem uma conta que eu acho muito interessante, porque às vezes a gente acha que 1 a 1, ou discipulando 1 a 1, não dá diferença, mas dá muita diferença. Porque durante 1 ano, quando você discipula uma pessoa, é uma vida ali sendo discipulada, aprendendo mais sobre a palavra de Deus. E não é sobre marketing, mas é sobre compartilhar aquilo que o Senhor nos dá. Eu queria que a gente tivesse um momento de oração, mas eu queria só ler a parte B do versículo 47, que fala assim: e a cada dia o Senhor lhe acrescentava aqueles que iam sendo salvos. E essa é a nossa oração, que o Senhor Ele possa nos abençoar, porque o primeiro passo sempre é de Deus, é sempre do Senhor, mas a nossa oração é que a gente possa aprender, a gente possa caminhar e que a gente possa ser discípulos que discipulam outras pessoas. E eu quero orar nesse momento e te convidar a você ficar em pé. Quero orar com você. Senhor, muito obrigado, ó Pai. Senhor, nós queremos te agradecer, ó Pai, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós, ó Deus. Senhor, nós te pedimos, ó Pai, que nós possamos ser uma igreja, ó Deus, que aprende sobre o discipulado e que discipula outras pessoas, ó Pai. Senhor, nós te pedimos, ó Pai, por cada família, cada lar aqui representado, Senhor. Senhor, que nas nossas casas sejam ambientes de discipulado, ó Pai. Senhor, nós te pedimos que a sua palavra, Deus, possa nos moldar, possa moldar os nossos corações, ó Deus. E nós te pedimos, ó Deus, e nós te clamamos que o Senhor possa estar conosco todos os dias, ó Pai. Abençoe, Senhor, a cada um de nós. Abençoe também, ó Deus, os irmãos que não estão aqui nesse momento, ó Deus. Que tudo seja feito para a honra e para a sua glória, ó Deus. É tudo que nós pedimos, nós te agradecemos e nós oramos em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém.